Bem-vindo às Sabatinas 2024 da TV Cultura Litoral, em parceria com o Grupo Viver em Santos, onde damos voz aos candidatos a prefeito na nossa região. Neste espaço, cada candidato tem a oportunidade de apresentar suas propostas e discutir questões importantes. É importante destacar que cada sabatina terá duração de 12 minutos. Durante a sabatina é proibida a exibição de qualquer objeto, imagem ou documento com número de votação. Apenas o plano de governo e anotações pessoais estão permitidos, sem apresentação de imagens ou outros conteúdos. Além disso, não será tolerada qualquer forma de agressão ou ofensa a outros candidatos. A partir de agora, recebemos Poliana Nascimento, do PSOL, candidata a prefeita de Itanhaém. Candidata, seja bem-vinda. A primeira pergunta que eu faço é por que a senhora quer ser prefeita de Itanhaém a partir de janeiro de 25? Boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Primeiro, ser prefeita na cidade de Itanhaém significa transformação. Uma pessoa que saiu da periferia, uma pessoa que é professora, que está à disposição de transformar lá do praia, lá do morro da nossa cidade. Porque é importante, e coloquei o meu nome à candidatura de Itanhaém, porque sou uma pessoa que usa o UPA como as pessoas de Itanhaém, que usa o postinho, que usa todo o transporte público. Essa é a nossa inovação, transformação da nossa cidade. Roberto? Deputada, a senhora sabe, até porque foi eleita por votos de toda a região e não só da cidade de Itanhaém, que tem certas questões que nenhum prefeito consegue resolver, se não tiver a ajuda dos outros. Por que a ideia de um consórcio entre as 4 cidades do Litoral Sul, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, que o Mourão chegou a propor alguns anos atrás, por que não sai do papel, na sua opinião, já que a senhora está na Assembleia e vê a coisa de uma forma macro e não micro? Ver uma coisa na questão macro e não micro, Roberto, significa o quê? Significa que nós temos que ter uma amplitude do que nós queremos, na verdade. Quando nós estamos falando de população, nós temos que pensar na população e não nos milímetros de setor A, do setor B ou qualquer outro milímetro que exista. Então, quando nós pensamos e temos propostas, na verdade, sobre essa questão desse consórcio, nós estamos pensando na população. E nosso governo, nós pensamos sobre isso, fazer consórcios, fazer parcerias, porque é importante estar dialogando com os nossos vizinhos. Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, os nossos vizinhos são os nossos vizinhos. E com vizinho, nós temos que ter o quê? Diálogo e parceria. E, deputada, existe um perigo que ainda ronda as 4 cidades do Litoral Sul, que é a ideia do governo do estado de cobrar pedágio na via que liga os 4 municípios. Talvez quem não more numa das 4 cidades do Litoral Sul não tenha ideia do quanto isso vai ser destrutivo para as pessoas e para a economia das próprias cidades. Esse perigo ainda existe. O que um prefeito de Itanhaém pode fazer, na sua parte, para evitar que esse desastre aconteça? Então, Roberto, essa questão foi uma luta muito afíncua desde 2017, que nós estamos contra essa questão dos pedágios no nosso litoral. Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. E essa luta, ela continua porque ela não está perdida. O que é necessário se fazer? Retornar os diálogos com os poderes públicos, inclusive em parceria com os nossos vizinhos, para fortalecer. Mesmo porque agora, nesse momento, essa questão do pedágio, ela está, digamos que 80% congelada, mas ela está viva. Como exemplo, eu que sou uma professora que trabalha em Mongaguá e tenho outro cargo na cidade de Itanhaém, eu gastaria em torno de R$360 a mais no meu salário para poder fazer esse trâmite de uma escola para outra. Imagine o quanto vai custar isso para os moradores e mesmo para o comércio. Então, é necessário essa parceria e essa força de todos os envolvidos, de todas as pessoas, para que isso seja realmente barrado. Deputada, quando o aeroporto de Itanhaém foi construído, ele foi, um dos chamarizes é de que ali seria instalado um polo industrial de alta tecnologia, principalmente de empresas fabricantes de aviões experimentais, como a Cirrus, a Aerotech, e ninguém se instalou lá. O aeroporto está abandonado. O que aconteceu ali? A senhora acha que aquilo foi
mais uma daqueles elefantes brancos que depois ficam pro resto da vida no município. O que aconteceu ali, na sua opinião? Então, Roberto, foi muito importante você ter feito essa pergunta. Por quê? O aeroporto, desde 2017, a Petrobras, ela fez um investimento de cerca de 14 milhões para que a Petrobras pudesse trazer todas as suas atividades offshore para a cidade, trazendo assim impostos, trazendo muita arrecadação para a nossa cidade. Mas o governo anterior, que antecedeu até mesmo o senhor Tiago Cervantes, fez uma privatização, juntamente com outros setores, desse aeroporto. E o que aconteceu com tudo isso? A Petrobras foi embora, né? Nós perdemos essa arrecadação, perdemos toda essa questão de trazer empregos, de trazer dinheiro para a nossa cidade, mas nós temos uma solução para isso, reestatizar o aeroporto, trazer de novo com diálogo com a Petrobras, e mesmo porque nós temos muitos projetos para esse aeroporto. O aeroporto precisa ser de Itanhaém e nós precisamos dele novamente. Teria dinheiro para fazer isso? Tem dinheiro. Tem arrecadação suficiente na nossa cidade de ISS e outros projetos em parceria com o governo do estado e com o governo federal. Nós podemos sim estar fazendo esse projeto. Deputada, os bairros que ficam ao longo a partir da divisa de Mongaguá até chegar ali em Suarão, para chegar na cidade, antes eram muito distantes, hoje eles estão praticamente todos unidos. Por que a ideia, que tem mais de 60 anos da avenida para Beira-Mar, não sai do papel, na sua opinião? É só dinheiro? Ninguém consegue apresentar um projeto para levar para o Ministério das Cidades, para o governo do estado, para a verba Haddad? Por que não sai do papel? Primeiro problema sobre essa questão. Os pontos das cidades, Loti com Loti de Mongaguá, Gaivota com Peruíbe, eles são totalmente abandonados. Peruíbe fala que o Santa Cruz é de Itanhaém, outro fala que é de Peruíbe, e do outro lado é a mesma coisa. Não, o Loti é seu, Mongaguá diz o Loti é seu, e aí fica aquela briga fratricida e não é de ninguém. Por isso que nós pensamos sim nessa questão de realmente estar fazendo uma ligação entre as cidades. Por quê? Porque é importante para a cidade, porque é importante para as pessoas, porque é importante para o comércio. E isso, inclusive, está no nosso plano de governo e precisamos que isso seja efetivado. Não é questão de dinheiro, é questão de administração, é questão de vontade de fazer. Deputada, Itanhaém tem uma questão curiosa, porque o maior empregador de Itanhaém é um clube. Isso é muito curioso, né? Não é uma indústria, não é um atacado de supermercado, é um clube. Qual é a vocação, qual é a saída para que Itanhaém consiga ter geração de emprego ou ter uma atividade além de ser uma cidade onde se passa um fim de semana ou um dia na praia? Emprego e renda, né? Quando nós falamos de emprego e renda, é um assunto muito curioso, porque trazem propostas mirabolantes sobre emprego e renda, sendo que, se Itanhaém é uma cidade turística, nós precisamos primeiro investir nesse turismo, com guias turísticos, programações turísticas, rotas turísticas, onde você vai abranger outros setores dentro de uma cidade. Aí também nós precisamos do programa Primeiro Emprego, temos que atrair empresas, né? Atrair empresas sustentáveis para a nossa cidade, nós temos condições de fazer isso. E mais, um projeto que é inovador, que foi feito em Araraquara, que nós fizemos esses estudos, que é o Uber Municipal. O Uber Municipal, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com o Uber dentro do município, uma questão de uma tecnologia, um aplicativo, onde esse motorista vai receber 90%, né, dos seus rendimentos e 10% fica de ISS para a prefeitura. Esse projeto já deu certo e pode dar certo em Itanhaém também. Hoje, Itanhaém não tem uma arrecadação do Uber, porque não tem escritório. Somente as cidades que têm escritório que conseguem receber esse imposto. Por isso é que nós pensamos nisso.
Hoje, um aplicativo, um motorista de Uber, ele recebe em torno de 60% e 40% fica para o Uber. Então, é uma das propostas inovadoras que não é difícil de fazer, é coisa pé no chão e que realmente nós podemos efetivar dentro da nossa cidade. Também temos o centro de pescas, porque nós temos muitas pessoas que vivem da pesca e outros programas que estão no nosso programa de governo que vocês podem conferir nas nossas redes sociais. Deputada, as próprias pessoas da região não têm conhecimento de que existe uma área em Itanhaém que tem inclusive marinas e que o rio em Itanhaém é navegável, mas precisa ser desassoreado. Custa dinheiro, mas, como eu disse, um projeto de verba Haddad. A senhora tem na sua equipe, que fez o planejamento da sua campanha, alguma coisa destinada a essa área de turismo, usando o rio Itanhaém e principalmente as marinas que já existem na cidade? Sobre este ponto, é muito curioso falar, por quê? Porque dentro da cidade de Itanhaém é necessário pessoas especializadas em cada pasta. E nós temos em nossa equipe ambientalistas, pessoas que estudam a questão das enchentes, por exemplo, que estão trabalhando nessa questão. Inclusive, nós temos algumas denúncias, né? Preciso usar esse espaço aqui, umas denúncias de que são tirados nos desassoreamentos dos rios algumas terras que são levadas para outros locais. Por isso é importante ter pessoas, e nós temos dentro do nosso programa pessoas que estão estudando esse ponto para que nós possamos efetivar esse trabalho dessa questão que vai na questão ambiental, né? Então a senhora pensa em unir turismo e meio ambiente nessa questão Com dos rios e das certeza. marinas. Na verdade, todos os setores eles são interligados. A prefeitura precisa trabalhar com todos os setores dialogando um com o outro, porque um depende do outro. Já tem 30 segundos, política para educação, caso a senhora seja prefeita em janeiro. Educação. Educação, né, quando a gente fala de educação é um assunto que me pega assim intimamente, mas não adianta falar de educação se a gente não fala de inclusão. Não adianta falar de educação se não tem política tecnológica dentro das escolas. Não adianta falar de educação se não tem serviços próprios, né? Valorização dos servidores públicos em todas as áreas da educação. É por isso que a educação é um ponto fundamental de todo o nosso programa. Candidato, agradeço a sua participação. Continue ligado na programação da TV Cultura Litoral.